trabalho, nem todos os dias são de paz. Podem acontecer desentendimentos com o chefe, discussões nervosas com os colegas. São conflitos pontuais, que de uma maneira ou de outra acabam encontrando solução. Mas há casos em que os conflitos vão além. As agressões se tornam intencionais e passam a fazer parte da rotina. São atitudes que podem atingir apenas um trabalhador ou todo o grupo. Causam um estado de humilhação permanente, afetam a dignidade das pessoas, desrespeitam o trabalhador. Essas situações são consideradas pela lei como assédio moral. O assédio são todas as condutas abusivas, também gestos, palavras, em que se apelidos, em que se coloca o que o trabalhador sofre durante sua jornada de trabalho. Então, todos estão expostos a essas situações que constrangem, que humilham, que desqualifica, que desmoraliza. Qualquer uma dessas situações, ao longo do tempo, quando ela se repete, pode se caracterizar como assédio moral. A médica Margarida Barreto é uma das principais especialistas do Brasil em assédio moral. Para sua tese de doutorado, entrevistou por questionário 150 mil trabalhadores de todo o país e descobriu que 23% tinham histórias de assédio moral. Tem um abuso de poder, tem uma prepotência na forma de gerir e todo o assédio moral, mesmo quando ele acontece entre o Antônio e a Maria, entre a Lúcia e Cristina, ele é um assédio que tem sua origem na organização de trabalho. Não é a personalidade das pessoas, não é o caráter, isso leva-se em conta. Porém, a causa, quer dizer, o responsável direto por essa situação de violência que ocorre dentro da empresa é a organização de trabalho, é a forma de gerir essa empresa, é a política de gestão. Nós temos um problema muito grave no ambiente do trabalho, que é a imposição de metas. Metas quase impossíveis do trabalhador cumprir sem adoecer. Uma prática que vai causar um constrangimento muito grande para o trabalhador, um sofrimento muito grande, que ele vai ter que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, e ele vai sair dali sempre achando que ele não fez o suficiente. Então ele vai carregar aquele sentimento de culpa para casa, para as relações sociais que ele tiver, minando essas relações familiares e sociais. A história de Walter Gildo da Silva mostra como a cultura das empresas pode levar a situações de assédio. Operário experiente, Walter está afastado do trabalho. A partir do momento que você vê soco na mesa, que você vê supervisor gritando dentro da sala com 20, 30 trabalhadores, que na verdade são tudo pai de família e não saiu de casa para ir brincar na fábrica, Eu acho que isso aí sintetiza bem, Então, conforme fica usando palavras assim de baixo calão, fica ameaçando demitir, fica ameaçando remanejar, eu acho que pegando essa linha, eu acho que já sai da cobrança natural para uma cobrança assim, onde passa a atacar a integridade moral e intelectual dos trabalhadores, É porque o chefe também que grita, ele pode gritar porque ele está sendo pressionado lá de cima e ele vai repercutir, ele vai ter que descontar em alguém. Então, nós temos muito esse problema em setores mais simples, em que as pessoas são mais simples também, e que elas não têm a quem recorrer, que elas nem percebem, então elas são humilhadas, e aquilo parece que é assim, mas ela pode ser humilhada. Afinal de contas, é só um servente. Afinal de contas, é só alguém dentro da hierarquia da empresa que está no patamar mais baixo, como se aquela pessoa tivesse deixado de ser um ser humano. Isso também é muito grave. Walter chegou a tentar conversar com os superiores. Não foi ouvido. Resolveu, então, procurar apoio do sindicato de sua categoria. A empresa reagiu. Tiraram todas as minhas funções. Eu hoje lá na empresa, aquilo que era confiado a mim, isso tudo eles delegaram para outras pessoas, como se fosse para mim ficar lá dentro de forma obsoleta, como se eu estivesse sobrando, para mim não ter nenhuma função, para mim, eu acho que também já é um ataque também, porque se você percebe que o seu serviço já não é importante, você vai ficar ali fazendo o quê então? Walter está processando a empresa. Tem como provas
depoimentos do ex-supervisor e até e-mails. Com o processo, espera mudar essa situação. Espero que pelo menos seja um diminuidor de tudo isso, né? Pelo menos ela, se não pare, pelo menos ela retroceda um pouco e passe a respeitar mais, né, os direitos dos trabalhadores. O assédio moral acontece no mundo todo. Mas, no Brasil, segundo os especialistas, nossa história favorece a perpetuação de atitudes agressivas no trabalho. O colonizador vem, faz o que quer, impõe da maneira que quer, impõe suas regras, impõe uma nova cultura ao povo que era o dono, o residente nato desse país, como se ele fosse um objeto mesmo. Quer dizer, essa forma autoritária, déspota, essa forma vem permeada de abuso do poder. Eu quero, você faça. Eu mando, você obedece. Isso, obviamente, que atravessa a nossa sociedade, mesmo quando você diz, mas você tem vários séculos, sim, e atravessa a nossa sociedade. Agora, isto não dá o direito, de novo, uma relação entre empregador e trabalhador, a ver o uso dessas práticas de uma forma sistemática e até naturalizadas. Uma das formas importantes de combater o assédio é a denúncia. Mas nem sempre é fácil para as vítimas encontrar testemunhas. É o medo da represália, é o medo de ser dispensado, é o medo de sofrer algum outro tipo de punição, que não dispensa, mas também ser perseguido, de virar a bola da vez, o perseguido da vez, de vir testemunhar. Então as pessoas se omitem, muitas vezes porque elas estão com medo de alguma punição, com medo de alguma perseguição. A justiça está se preparando, porque a questão do assédio não é uma questão das mais fáceis de serem provadas, mas não é impossível. A gente precisa acabar com alguns mitos, por exemplo, de que, mas nunca ninguém vai testemunhar. A gente sabe que a prova testemunhal é difícil, sim, mas não é impossível. Maria da Penha está processando a empresa de cosméticos onde trabalhou por 6 anos. Não tem testemunhas, mas não desiste de provar na justiça a situação que comprometeu até sua saúde. Eu não comia, eu só tomava água, eu emagreci 15 quilos, hoje já retomei os quilos e chorava demais. Até que uma menina falou, Penha, você deve estar com depressão. Eu falei, imagina, não acho que não, né? E eu fui no médico, contei toda a história e ele me passou medicamento, eu já estou no 3º, ele já trocou 3 vezes o meu medicamento. Espero que esse agora dê certo, né? A pessoa pode ter um quadro depressivo, ansioso, síndrome do pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, porque o ambiente se torna um ambiente traumático, então a pessoa teme voltar ao ambiente de trabalho, teme passar na rua onde ela trabalha, ou ir até a porta da empresa para entregar um documento sequer, ou buscar a cesta básica. Então esse é um quadro de trauma daquele ambiente de trabalho que se tornou uma coisa ameaçadora. Eu comecei com muita choradeira, eu não queria ir para o serviço, mas eu ia. Só que assim, no percurso para a empresa, eu numa avenida, né, eu ficava pensando assim, puxa, se eu fosse atropelada por um ônibus. Os problemas de Maria da Penha começaram quando ela foi promovida a líder na linha de produção. Suas atitudes na coordenação da equipe não combinavam com as expectativas da empresa, que esperava que um chefe exigisse mais dos funcionários. A liderança lá é muito carrasca, na realidade. É muita gritaria, muita falta de educação. A líder pede para você fazer uma coisa, se você demorou... Eu estou falando no caso a minha. No caso, aí se você demorou um pouquinho, ela já cata a caixa, te jogava nos pés. Eu queria fazer a diferença. E, inclusive, eu acho que eu fiz a diferença, porque eu não aceitei ser tratada do jeito que eu estava sendo. Doente em decorrência do assédio, Maria da Penha acabou demitida pela empresa. Hoje, recebe atendimento no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Como nós sabemos que tem tido um adoecimento muito grande, o INSS tem feito afastamentos em números bastante elevados. Então começam também os empregadores a se preocupar, começa o setor da saúde a se preocupar, a se articular e o próprio INSS, porque alguém vai ter que pagar essa conta. E no fundo é toda a sociedade que paga essa conta do adoecimento. As pessoas começam a despertar para a necessidade de cultivar o respeito no trabalho.
Justiça, sindicatos e empresários já debatem maneiras de enfrentar e combater o assédio moral dentro das empresas. Há uma preocupação muito grande, só que ainda nós não temos um desenho ou, digamos, uma receita para que isso deixe de ocorrer. As empresas estão experimentando, nós temos visto assim novidades, atividades compartilhadas pelo grupo, estímulo à atividade física, porque isso descontrai o ambiente, estímulo à participação de eventos externos, ações comunitárias. Isso traz um resultado muito interessante na construção das relações interpessoais, que levam o ambiente a ser mais bem resolvido e consequentemente, deixa de existir aquela pressão apenas pelo resultado do trabalho. Já evoluímos bastante. Existe já uma certa preocupação, existe talvez até com a questão da internet, com acesso mesmo à informação, um grau de conscientização maior do trabalhador. Acho que os sindicatos têm um papel importante nisso também, de divulgar isso perante as categorias que, olha, não se submeta a isso, não aceite esse tipo de situação. E se nós tivermos uma atuação de várias entidades, eu acredito que a prática do assédio, ou ela vai ser erradicada, ou se não erradicada, pelo menos nós vamos ter uma redução muito significativa.